Olá, tudo bem? Amigos, vamos fazer a nossa leitura compartilhada. O nosso tema de reflexão hoje será o item 61 do livro O Espírito de Verdade, que traz para a gente o tema Encontro Marcado. O livro Espírito de Verdade foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E são espíritos diversos que trazem mensagens e reflexões. Geralmente o espírito de verdade, ele nos remete a uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse item Encontro Marcado vai nos remeter ao Evangelho, capítulo 8, versículo 19. Nós vamos fazer a leitura inicial do Evangelho e depois compartilhar as reflexões do livro Espírito de Verdade. Então vamos à leitura do Evangelho para que a gente possa começar a nossa reflexão. Deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho o leite que as fortalece. Deixai venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida, e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possui esse fogo divino, que é o que podeis temer, direis a todos os instantes da vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para o meu bem. Eu o sei, que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dá-lhes ao coração as alegrias sãs. Bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhes fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho de seu reconhecimento. Se tens amor, possui tudo o que há de desejável na terra. Possui preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar. Se tens amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar. E vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhes conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria e, qual pássaro que adeja aos ares e já não se lembra da terra, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, se farte do seu elemento da vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. É um tema interessantíssimo. Deixai venha a mim. Aqui é uma fala de Jesus, claro que o Espírito está utilizando daquela fala de Jesus. Deixai venha a mim as criancinhas, que é o tema básico dessa mensagem, na instrução dos Espíritos. Quando Jesus está falando para dar passagem, né, àqueles aflitos, os doentes,
os necessitados, os coxos, os mancos, as crianças. Jesus está falando assim, deixam que eles venham a mim. Mas ele está deixando um significado de um movimento. Elas precisam ir a Jesus. E todos nós, na humanidade, nesse momento, com as nossas aflições, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, precisamos fazer esse movimento de ir a Jesus. Porque Jesus tem o bálsamo sagrado, que irá, de uma certa forma, curar as nossas chagas e as nossas feridas. Estou falando curar. Não é aliviar, não, é curar. E esse bálsamo é o amor, na essência. E ele coloca aqui o Espírito amigo, o Espírito protetor, fala que quando nós nos fartarmos dessa essência, que é esse fogo divino que está na nossa alma, nós teremos condições de nos libertar de tudo aquilo que nos perturba a vida. Quer no corpo físico, quer no corpo mental, emocional, espiritual. Em todas as aflições que possamos estar incorrendo neste momento. Cada qual tem, né, um nível de aflição que o acometeu. Tem uns que é a doença física, tem um que é a doença moral, a doença espiritual. A gente está vendo aí um grande movimento, né, dessa pandemia virótica que a humanidade está passando, do Covid-19. Tem pessoas que serão acometidas pelo vírus, mas não serão atacados, terão o vírus, mas ele não agirá. Tem pessoas que, sem o vírus, já está perdendo a própria saúde emocional, a saúde psíquica, porque está desesperado, tem certas dificuldades de lidar com esse processo de incerteza. Porque, na realidade, a única coisa que temos certeza é que existe uma lei que age nas nossas vidas. E essa lei vai fazendo com que as coisas vão acontecendo para que o bem comum, o bem coletivo, a evolução espiritual chegue onde deve chegar. Então, está acontecendo um movimento. Dentro desse movimento, nós nos colocamos como crianças, como velhos, como coxos, como mancos, como doentes, como aflitos, traumatizados. Cada um de nós se coloca numa posição. Porém, tem gente que se coloca como médico, como enfermeiro, como assistente, como um psicólogo espiritual, emocional, como aquela pessoa amiga, como maca, aquele que carrega as dores do outro, que ajuda, carrega sem retirar a responsabilidade, né? Que ajuda. Então, tem pessoas que estão padecendo e tem pessoas que estão sendo instrumentos. Cabe a cada um de nós avaliarmos o ponto em que estamos. Mas é possível que num momento a gente padeça e no outro momento a gente carregue, a gente se torne instrumento de trabalho do Cristo. O texto inicial, então, é isso, um convite. Deixe vir a mim. Todos vós, deixe vir. Jesus está convidando. Só que o convite requer a dinâmica da ação, do movimento de ir ao encontro de um encontro marcado, que é o tema que nós vamos entrar neste momento. Vou fazer a troca do livro, passar o evangelho para o lado de cá, deixá-lo aqui e pegar o Espírito da Verdade. É um tema que vai ser refletido por Meimei, o Espírito da Verdade, que é o encontro marcado, esse movimento. O convite foi feito por Jesus. Venha a mim, todos vós, que estáis sobrecarregados e aflitos. O movimento de ir, a dinâmica da ação, aquela engrenagem que precisa entrar em movimento. A gente sair da zona de conforto ou sair
do vitimismo, sair daquela posição de vítima. Eu não dou conta, eu não consigo, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Isso é uma postura psicológica muito ruim. Não estou dizendo que é crime a pessoa cair nessa postura. É ruim porque ela demora, talvez até séculos, para superar esse movimento da evolução na qual ela se encontra. Geralmente, as pessoas que trazem esse vitimismo são pessoas que, infelizmente, já passaram por depressões, por quedas, né, morais muito grandes, talvez até suicídios em outras ocasiões, né? Não estou dizendo que seja isso, mas pode ser isto, causas, né? São as mais variadas possíveis. E o vitimismo é uma postura íntima, uma postura psíquica das pessoas que têm medo de dar um passo à frente. E às vezes quer ficar naquela posição de eu necessito tanto disso, eu necessito daquilo, eu necessito ser amado, eu necessito ser compreendido, eu necessito ser bajulado. São posturas que nós vamos assumindo. E é possível que todos nós, na humanidade, encarnados e desencarnados, em algum momento da nossa história já passamos por isso. Às vezes a gente carrega essa questão na nossa família ou na nossa intimidade. E a gente tem dificuldade de lidar com isso, porque, a grosso modo, falamos que isso é uma certa forma de chamar a atenção, chilique que a pessoa está dando, aquele trem todo e tal. Existem todas as possibilidades, mas aqueles que estão acima da nossa condição humana, principalmente os benfeitores da humanidade, nesse caso aqui Jesus, Deus e a os diversos espíritos encarregados das ordens divinas, com Jesus, lidando com a evolução planetária, que nós estamos passando por esse processo, eles reconhecem que aquilo ali é só um momento da nossa evolução espiritual, da nossa condição de espíritos ainda incipientes nesse processo. E Meimei, que vai ser a autora desse texto, vem nos convidando a seguinte reflexão. Ela fala o seguinte: quando a aflição bater-lhe à porta, o discípulo deve tomar as notícias do Senhor e ler a promessa divina. Quando a aflição bater à nossa porta, nós devemos tomar as notícias divinas e ler a promessa. Qual que é a promessa? Vinde a mim. É o chamamento. Vinde a mim. Qual porta hoje, talvez na nossa humanidade, que a aflição não está batendo? Neste momento no qual nós estamos vivenciando a nossa experiência ímpar de passar por um processo dentro da transformação moral do planeta. Eu falo dentro porque nós estamos encarnados. Nós somos esse movimento de transformação moral do nosso planeta. Quem de nós está isento dessa aflição? Seja ela qual for. Aflição aqui as mais variadas possíveis. Tendo 8 bilhões de espíritos encarnados no nosso planeta, mais ou menos, é possível que a gente tenha aí pelo menos 32 bilhões de aflições diferentes a bater nas portas de cada um de nós. Cada um dentro do seu nível, cada um dentro da sua condição, cada um dentro da sua proposta. E Jesus fala: estarei convosco até o fim dos séculos. A aflição bateu na tua porta? Leia a minha mensagem. Vinde a mim, porque eu estarei convosco até a consumação do século. A aflição bate à porta. A porta deve se abrir, mas se abrir para esse encontro com Cristo. Um encontro marcado com Cristo, do vinde a mim. E quando a gente nos aproximarmos do Cristo, Ele estará conosco.
até a consumação dos séculos, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não veja a presença dele em nossas vidas. E, certa manhã, partiu à procura do mestre. A afeição de corça transviada no deserto, quando suspira pela fonte de águas vivas. Acendeu-se-lhes a esperança no íntimo da alma. Ou seja, escutando a promessa do Cristo, vinde a mim, acende-nos a esperança no íntimo da nossa alma. O discípulo que escutou a aflição bater à porta, o discípulo que escutou o chamamento divino do vinde a mim, ele acende a esperança na alma. Porque se estamos padecendo, se estamos com dificuldades, se estamos com qualquer questão que possa nos causar aflição, conflito, dificuldade, qualquer réstia de luz que se apresente com a possibilidade de diminuir a carga ou de nos aliviar ou até mesmo de nos curar, é a porta da esperança que se abre. E o discípulo que estava com essa questão, e esse discípulo somos todos nós, aquele que segue o Cristo, dentro do seu nível, da sua possibilidade, das suas questões, nós vemos a esperança se aproximando com o objetivo de trazer alívio, a cura ou a paz. O discípulo, então, entrou no templo, repleto de luzes faiscantes, onde se lhes venerava a memória. Todavia, não obstante sentir que a fé ali brilhava entre os cânticos reverentes e flores devotas, não encontrou o divino amigo. Como todos nós que saímos à procura do Cristo, esse discípulo aqui também saiu à procura do Cristo. E ele entrou no templo onde músicas, cânticos reverenciavam ao Cristo, a Jesus. Mas ali ele só viu um cântico externo. Ali ele não viu a presença do Cristo, o divino amigo. Mas ele ficou embevecido com as músicas e tudo mais, com a beleza das canções, das letras, das melodias. Mas ele não viu o divino amigo. E ali ele não encontrou o divino amigo. E ele prosseguiu. Buscou, então, nos vastos recintos, onde se lhes pronunciava um nome com inflexão de supremo respeito. Contudo, apesar de surpreender-lhes um ensinamento puro no verbo daqueles que abraçam dourados livros, não lhes anotou a presença. Nos cânticos não viu a presença de Jesus. No verbo inflamado que produz ensinamentos, né, em livros dourados ou de livros dourados, aqui é aquele livro sagrado, né? Ele também não viu a presença de Jesus. Muita teoria, pouca prática. Ele também não viu a presença de Jesus. Ele simplesmente viu a beleza, sentiu o ensinamento, mas não percebeu a presença de Jesus. E como é isso? Como é que a gente vê questões falando do Cristo, falando de Deus, falando da vida, mas a gente não sente, não há conexão, não há uma ressonância, não há possibilidades da gente ver a presença do Cristo, porque é sentimento,
Ele não se sentiu seguro, ele não se sentiu abraçado pela verdade do Cristo. Na jornada exaustiva, gastou as horas aqui e ali, tudo em vão. Atravessou portas e colunas, altares e jardins. Não viu Jesus. Porém, ao descer gélida a noite, quando escutou os gemidos de uma criança doente, asilou-a amorosamente na concha dos preciosos braços. Ao levantar os olhos, viu Jesus diante dele e fremente bradou: Mestre, mestre. Vamos ver essa parte. Ele procurou nos templos, andou aqui, andou ali, nas músicas, nos ensinamentos, na retórica, naquele ato exterior, ele não percebeu Jesus. E caminhou o dia inteiro em busca do Mestre, que pudesse aliviá-lo, que pudesse fazer aquele encontro. Nada disso resultou, né, no objetivo que ele desejava. Mas ao cair da noite gelada, e ao perceber uma criança necessitada, ele acolheu aquela criança nos próprios braços, nas conchas dos seus braços. E ao aquecer aquela criança se transformou em Jesus, no Mestre. E ao contemplar o Mestre, ele disse: Mestre, mestre. E o excelso benfeitor afagou-lhes a cabeça fatigada, como quem lhes expungia toda a chaga da angústia, e falou compassivo: Realmente, meu filho, estarei com todos e em toda parte, até o fim dos séculos. No entanto, eu moro no coração da caridade, em cuja luz tenho o encontro marcado com todos os aprendizes do eterno bem. Olha a lição e onde nós vamos ter esse encontro marcado. O convite e a necessidade do movimento de ir. Para encontrar Jesus, ou o Mestre, ou Cristo, é necessário que a gente vá, que a gente exercite, que a gente caminhe, que a gente produza o movimento. Mas o movimento de busca não nas coisas externas do mundo, não na retórica que às vezes vem de um livro de ouro dos ensinamentos, mas não produz o efeito desejado. E quando esse discípulo se deparou com uma criança necessitada e o acolheu, ele percebeu na criança a presença do Cristo. E o Cristo falou: estou e moro no coração da caridade, no coração do bem. É aí que nós vamos fazer esse encontro. É aí que esse encontro vai se efetivar. Não na postura de ficar na zona de conforto, chorando as nossas dores e as nossas mágoas. É no movimento da caridade que o amor vai se expandir dentro de nós. Que essa luz divina vai crescer na nossa alma. E não foi aí que o livro, o Evangelho, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos falou, que o bálsamo que seca todas as chagas e consola todos os corações é o amor? É esse fogo sagrado? E a gente só vai encontrar esse amor e esse fogo sagrado na prática real da caridade. Ao abraçar uma criança, ao aquecer a criança, o próprio coração aqueceu. E ao aquecer o coração, os seus olhos viram Jesus. E escutou a palavra: moro no coração da caridade. É aqui que tu me encontrarás, sempre que buscar-me.
Naquele momento, o encontro se efetivou. A candeia viva dessa essência divina se acendeu. Então, ele vê Jesus. E Jesus fala: estarei convosco, sim, morando no coração da caridade. O encontro foi realizado, foi feito. E todos os processos ali pertinentes àquela necessidade foi alcançado. Prossigamos. Debalde tentou o discípulo reter o Senhor de encontro ao peito. Através da neblina espessa das lágrimas, a lhes inundarem o rosto mudou. Reparou que a celeste visão se diluía no anilado fulgor do céu vespertino. Mas, na acústica do próprio ser, ressoava para ele agora as palavras inesquecíveis. Toda vez que amparades a um desses pequeninos por amor de meu nome, é a mim que o fazeis. A mensagem de Memê. Ou seja, é no amparo aos pequeninos, é no exercício do bem, na força da caridade, que a luz do amor vivo que há em nós fará com que nossos olhos e nossos sentidos, e acima de tudo nosso coração, possa perceber o Cristo. E é nesse ato que nós vamos efetivar esse encontro, um encontro marcado por Jesus. Vinde a mim todos vós. O convite, a ação do bem, a caminhada. No convite, na ação do bem, o encontro marcado. E ao encontrar com o Cristo, a luz que emerge nos fará ter as forças necessárias para que a gente possa nos curar, nos aliviar e nos fortalecer para prosseguirmos caminhada à frente. Olha como que é interessante. Jesus só vai despertar em nós a essência divina, que é o fogo sagrado, a centelha de Deus, que é o amor. O amor que cada um de nós tem. Todos, indistintamente, temos esse fogo sagrado, essa centelha divina. E essa centelha divina, ela é passível de se transformar num fogaréu, num sol de luz. O Cristo hoje, que é um sol de luz, um dia foi uma centelha, quando ele começou a sua caminhada evolutiva. E ao despertar essa energia, esse fulgor, né, essa luz, ele simplesmente se curou, se é que ele tinha alguma coisa para ser curada, e ele está nos dando o caminho de como processar a nossa cura, de como aliviar as nossas dores, diminuir as nossas aflições, reforçar a nossa fé, iluminar a nossa capacidade de perceber a vida. A vida como sendo uma vida dinâmica, uma vida que nos conduz à eternidade dos tempos, só que com a grandeza de almas elevadas e nobres. Hoje passamos por uma postura de ainda sermos dependentes de um mundo material para processarmos a nossa evolução. Mas acontece que esse processo, ele sendo lento, gradual, ele vai sempre nos remetendo ao esplendor da vida. E somente aqueles que ainda não despertaram essa consciência do esplendor da vida é que fica retido nessas moradas da matéria, a morada do status social, a morada do destaque, a morada do orgulho, a morada do egoísmo, a morada da visibilidade humana, né? A morada da cegueira do Cristo, a cegueira de Deus. Então, a gente vai vivenciando esses processos, mas são processos que são momentos de maturidade no qual nos encontramos, a maturidade do espírito. E a partir do momento que a gente se coloque a caminho, faça esse encontro, acenda essa centelha, transforma ela em luz e ela clareia nossa mente, nosso coração e o nosso
modo de ver a vida, a gente muda a dinâmica e as nossas perspectivas, os nossos valores, os nossos objetivos, e vamos, de uma certa forma, alcançando os patamares espirituais, os patamares de luz que nos permitirá a cura real. E a cura real simplesmente vai tirar o quê? As vendas dos nossos olhos, uma por uma. E cada vez que uma venda se retira, que se retira uma venda, a gente enxerga mais longe, a gente enxerga mais energia, mais transcendência, mais eternidade. Porque quanto mais vendas eu tenho nos olhos, mais cego em relação à transcendência da vida eu fico, e fico preso àqueles momentos de visão acanhada e estreita que só enxerga aquilo que é sólido, aquilo que é matéria, tanto no plano externo quanto no plano interno da nossa consciência. E é nesse encontro marcado no despertar da luz, no despertar da consciência, no despertar do amor em nós, é que vamos fazer a nossa cura real. E a cura real é estar com Cristo até a consumação dos séculos, vivenciando os seus evangelhos, que são a síntese das leis divinas. Ou seja, viver o evangelho é viver conforme as leis de Deus. E viver conforme as leis de Deus é trazer a própria essência divina para a nossa intimidade. Uma reflexão simples, mas eu penso que é um momento da gente perceber que a vida nos convida a fazer esse encontro e essa passagem. Que Deus nos guarde na santa luz, no amor e na paz que precisamos, e que possamos prosseguir o nosso caminho, buscando compreender cada vez mais a dinâmica da vida através dos estudos da doutrina dos Espíritos. Muita luz e muita paz a todos.